Celebração para todos nós, amém? É bom estarmos juntos, mais um domingo e um domingo de culto público nosso, da nossa celebração, e faremos com muito entusiasmo, com muita alegria, porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores e cumprirmos a nossa missão como adoradores e servos daquele que se entregou na cruz por nós. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que você conheça a história do Evangelho a partir dos louvores, desses vídeos, da palavra que será ministrada aqui nesta noite, e que a história do Evangelho possa impactar a sua vida e você se render àquele que te comprou na cruz do Calvário, pagou o preço alto pela tua vida, por minha vida. Se não fosse o Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Ele comprou a nossa vida na cruz do Calvário, por isso estamos aqui e devemos a Ele a nossa vida. Eu não tenho como pagar, eu não tenho como dizer para Ele retribuir de volta aquilo que Ele fez por mim. Por isso, de uma forma muito simples e com muita gratidão, eu dou a Ele o meu culto, o meu reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu quero que você faça isso também. Reconheça Jesus não apenas como alguém que pode te dar alguma coisa, mas como o teu Senhor e o teu Salvador. Reconheça a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tá bom? Eu quero que você aproveite os poucos minutos que nós passamos aqui. Nós passamos poucos minutos aqui, e que você saia daqui abastecido para uma semana, para um encontro num pequeno grupo, para uma celebração na sua casa, e que você aprenda aqui hoje a viver aquilo que é o projeto de Deus para a tua vida. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você. Nós vamos agradecer a Deus porque estamos iniciando uma semana, agradecer a Deus pelo cuidado dele com a nossa vida, e também agradecer a Ele porque estamos aqui com todo cuidado, reunidos para adorá-lo como comunidade de fé, tá bom? Eu quero, antes de você cantar e celebrar neste momento, eu quero que você ore comigo pela Bia. Vem aqui, Bia, por favor. A Bia vai ser recebida aqui agora como membro dessa comunidade. Ela reconhece esta comunidade e ela falou: pastor, eu queria ser membro aqui da Atos 4. Então nós vamos recebê-la em qualquer momento de culto. Se você sentir vontade disto, eu quero fazer isto, e depois você me procure. É uma forma pública de dizer: seja bem-vindo. Eu quero que você diga para ela: seja bem-vindo. Fica de pé e ore comigo pela vida da Beatriz Sancho. Acertei, né? Tá bom. Levanta a tua mão e ore comigo pela Bia. Obrigado, Deus, pela vida desta tua filha, uma jovem. Eu louvo a Ti pela vida desta jovem, que ela caminhe e trilhe essa jornada conosco, sabendo a sua missão, sabendo aquilo que Tu tem para a vida dela. Nós Te louvamos pela vida da Beatriz, pela sua família, e que ela seja assim um instrumento de bênção aqui nessa comunidade.
que em nome de Jesus a sua vida seja revestida de sabedoria, de capacidade para testemunhar nesta cidade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que Cristo é o Senhor da vida dela. Por isso eu te agradeço e louvo o teu nome por ela estar aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Celebre a Deus com as palmas. Graças a Deus. Nós vamos também louvá-lo e exaltá-lo como o Senhor da nossa vida. E eu quero que você aproveite este momento. Toda vez que nós vamos cantar, louvar o nome do nosso Deus, faça isso porque você reconhece Ele. E também nós vamos ter um momento de muita generosidade, é o momento da oferta, de você contribuir para esse projeto, para aquilo que você acredita como igreja. Então faça isso de coração. Você não está negociando com Deus, Deus não está na mesa de negócio aqui agora. Ele só é importante que a tua participação na Missão Atos 4, a forma de você contribuir de forma muito generosa, porque você acredita na sua igreja e no projeto que ela tem como igreja. Então faça isso em nome de Jesus. Saia do teu lugar, oferte de forma generosa, às vezes dizima, você que dizima, faça isso de coração em nome de Jesus. E neste momento eu quero que você agradeça a Deus pelo seu trabalho. Se você estiver cantando, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus por tudo que Deus tem te dado. E você que porventura tem buscado a Deus um espaço no mercado de trabalho, na área universitária, na área que você tem buscado, confie de verdade que Deus ele é poderoso para nos colocar nesses lugares. Eu não lido com Ele para Ele me colocar, mas eu posso agradecê-lo e dizer muito obrigado. Se eu cheguei até aqui, foi o Senhor que me ajudou. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Você tem toda a liberdade para fazer isso, em nome de Jesus. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Vamos cantar juntos, eu te agradeço, Deus. Diga, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou
Entrada e saída.
seja a tua bênção sobre nós, Jesus. Que essa noite nós possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que os nossos corações estejam quebrantados para ouvir a tua palavra e o teu querer sobre nós. Nós possamos estar, Senhor, atentos ao teu chamado. Aleluia. Vamos cantar todos juntos, adorando ao Senhor. Cante. Não há nada igual, não há nada. A esperança. Tua presença. Diga, eu provei e vi. Eu provei o mais doce que liberta. E a vergonha desfaz. Tua presença. Abre os seus lábios e cante, Santo Espírito. Santo. É o desejo. Somos inundados por aleluia, aleluia, Senhor. Não há nada igual. Diga, eu provei e vi. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Pega suas mãos para o céu e diga, Santo Espírito. És bem-vindo aqui. Oh, aleluia. É o desejo, meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Nós somos dependentes da tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que transforma o nosso caráter, que liberta e nos faz cada vez mais parecermos contigo. Usa a vida do Alexandre em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal. Boa noite a todos. Já vamos contar como noite, né? Na nossa tradição doida, né? Passou das 18, a gente dá boa noite, mas está de dia. Mas passou da meia-noite, está de noite, mas a gente já dá bom dia, né?
Um dia a gente entende isso. E nós vamos meditar um pouquinho sobre o capítulo 3 de Jonas, a série de mensagens no livro desse profeta, como fugir de Deus, uma pergunta, como nós podemos fugir de Deus, em que circunstâncias, às vezes nós achamos que estamos no caminho de Deus, mas podemos estar fugindo. Hoje o capítulo 3 nos traz um pouco essa reflexão. E para quem não assistiu, não teve a oportunidade de ouvir as duas primeiras, capítulo 1 e capítulo 2, o resumo do resumo, né? Acho que talvez a maioria conheça a história do profeta Jonas, de uma maneira assim superficial, outros de maneira mais aprofundada, mas sabemos que o profeta Jonas, ele é conhecido por ter fugido da missão que Deus deu a ele, e ele achou que ele poderia fugir de Deus. Deus deu a Jonas uma missão de pregar, conforme diz ali no texto, uma mensagem contra Nínive, que era uma cidade de um outro povo, e um povo que oprimia muito o povo de Deus, o povo de Israel, de forma que Jonas e com certeza muitos outros tinham aquela raiva daquele povo, tinham o desejo de Deus descer o fogo do céu, né, e queimar todo mundo. Mas um dia Jonas recebe uma missão talvez diferente do que ele planejara para falar com aquela cidade. E Deus, ele deu a Jonas a missão de levar uma mensagem de juízo, de alerta. Por que Jonas foge? Porque ele sabia que Deus é amor, Deus é misericordioso, que diante de uma mensagem de Deus, alguém pode se arrepender, alguém pode reconhecer seus pecados e ser salvo. E Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, né? Talvez ele desejasse, não vejo a hora, o dia que Deus vai mandar eu avisar que vai cair fogo na cabeça de vocês, né? Ou na verdade melhor nem avisar, vai que algum ninivita corre, né? Desce fogo. O que acontece? Ele pega um navio para Tarsis, que era uma direção totalmente oposta para onde Deus desejava que ele fosse. Nesse trajeto, Deus então reage contra a atitude de Jonas e manda uma grande tempestade. Está afligindo o navio estava correndo o risco de afundar, e aqueles homens que estavam ali começam a se questionar quem seria o culpado. De alguma forma eles perceberam que havia uma ação sobrenatural ali, até que no desenrolar da história Jonas se entrega e ele é lançado ao mar. Quando ele é lançado ao mar, aí nós lembramos da mensagem da semana passada que o Ricardo nos trouxe. Ele é engolido pelo grande peixe, né? Ele falou assim: não sabemos que peixe, eu sempre falo que é um tubarão-baleia, porque, tentando levar ao máximo possível ao pé da letra, né? Não é baleia, porque baleia não é peixe, mas tubarão-baleia, peixe é do tamanho de uma baleia, né? A gente fica ouvindo a mensagem e pensando, é um tubarão-baleia, né? Não sei qual foi, mas que engoliu Jonas, engoliu. E tem aquele processo de quebrantamento, de confrontação que Deus promove na vida de Jonas, de forma que ele se arrepende do seu pecado, e ele termina falando assim: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Então naquele momento em que ele achava que podia fugir de Deus, Deus vai atrás de Jonas, tanto para que ele cumprisse a missão, mas principalmente para que Jonas reconhecesse que não existe pior decisão na vida do que se afastar dos propósitos de Deus, que fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Deus tem sempre o melhor. Só que nem sempre nós concordamos. Esse é o grande desafio nosso, né? Se submeter àquilo que Deus tem para nós, aquilo que a sua palavra direciona. E a nossa luta é isso, né? Porque
eu não planejei isso, eu não pensei que seria desse jeito, eu não queria dessa maneira, ou eu não queria abrir mão disso, mas nós precisamos entender, como Jonas entendeu, que o melhor caminho é sempre renovar a aliança com o Senhor, falar: o que eu prometi eu vou cumprir, que é obedecer a Deus, andar na vontade de Deus, cumprir a missão que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E ele concluiu a meditação da semana passada falando isso, né? Que Deus restaura a vida de Jonas, mas ao mesmo tempo restaura a missão, porque é para isso que nós somos chamados, nós somos salvos, mas não somente para ter a certeza, a alegria, a garantia de que temos um lugar no plano de Deus, no novo céu e na nova terra, mas para que enquanto estamos aqui, a gente cumpra a missão de compartilhar essa mensagem, a mensagem do Evangelho, para que muitos outros também tenham essa oportunidade. Nós poderíamos resumir a nossa meditação dessa noite dizendo que fugir de Deus é o mesmo que fugir da sua palavra, ou que fugir da palavra de Deus é o mesmo que fugir de Deus, ou que ter um encontro com a palavra é o mesmo que ter um encontro com Deus. Não existe encontro com Deus desassociado da sua palavra. Não existe quem tenha um encontro com a palavra de Deus e não tenha um encontro com o Senhor. Quando Deus ele fala através do profeta, quando ele fala através da pregação, do louvor, quando é Deus que fala, e quando ele fala de acordo com a sua palavra revelada, nós estamos tendo um encontro com Deus. Isso é maravilhoso, a gente ter essa certeza, essa consciência, porque vivemos em uma época em que muitas pessoas querem ter um encontro idealizado com Deus. Idealizado talvez pelo momento, pela moda, por aquilo que ouviu dizer, por testemunhos que se ouve, por coisas mirabolantes, ou no seu próprio coração você idealizou, mas o encontro com Deus muitas vezes se mostra surpreendentemente simples, natural, num momento em que você menos espera. Mas uma coisa eu posso dizer: nunca vai estar desassociado da sua palavra revelada. O teu encontro com Deus ele pode ser então diário, constante, não dependente de qualquer outra pessoa, a não ser você e sua Bíblia, no meu caso não aberta, mas ligada. Tem quase uns 10 anos que eu não uso Bíblia de papel. Aí a gente, só se acabar a bateria, mas eu duvido quem deixa descarregar o celular, né? Duvido. Essa é uma grande vantagem, né? A gente não está preocupado em deixar o celular descarregar, que não tem desculpa para falar que não vai faltar a oportunidade de ler a Bíblia, né? Mas então, capítulo 3, nós vamos lendo e extraindo os ensinos de Deus para a nossa vida. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. E nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte é Jonas, agora realmente cumprindo a sua missão. Leia comigo o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. O que nós aprendemos aqui, irmão? Segunda vez. Deus é o Deus das segundas chances. Jonas, ele poderia ter perdido a sua vida por ter fugido de Deus, mas o Senhor, ele deu a ele uma segunda chance, veio pela segunda vez, significa a iniciativa de Deus. Nós vimos isso, Deus foi atrás de Jonas, Deus não perseguiu Jonas para matá-lo e destruí-lo, mas falou na linguagem que ele entenderia, né? Que seria, que foi aquilo que aconteceu, uma situação de quase morte ou de morte, e ele entendeu. Deus fala conosco da maneira que nós vamos entender, de uma maneira que Ele sabe, que nós vamos identificar que Ele está falando conosco. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que Deus é aquele que perdoa, é aquele que dá chance, de forma que não cabe a nós, irmãos, nunca julgar o histórico de alguém, a vida de alguém, de jamais
limitar o que Deus pode vir a fazer na vida de uma pessoa que talvez você encare como caso perdido, talvez a sua própria vida você encare como caso perdido, mas o Senhor é aquele que vem mais uma vez. Na vida de muitas pessoas Ele já tem vindo muitas vezes. Eu não sei, eu não conheço quem está nos assistindo agora, ou você, quantas vezes você recebeu uma palavra de Deus, uma instrução de Deus, um chacoalhão de Deus, mas um dia, pela graça de Deus, você se convenceu, né? Você aceitou, você cedeu. E outra coisa, irmãos, é que Deus, Ele traz a sua palavra para o seu povo. Aqui, Jonas, ele representa eu e você, que já estamos nessa caminhada com Cristo. E dá a impressão que muitas vezes nós achamos que a nossa experiência, ela se limita ao batismo, à decisão, à caminhada com Cristo. Mas, irmãos, como é maravilhoso você entender que o nosso Deus é o Deus que nos fala todos os dias, é o Deus que tem direção, é o Deus que tem instrução. A palavra veio. Como a palavra veio a Jonas? De maneira sobrenatural, porque Deus deu a ele uma palavra específica, uma mensagem específica. Mas você também já tem nas suas mãos a palavra que veio também de maneira sobrenatural. A palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, que moveu o coração de homens, dos profetas, para revelar a vontade de Deus para nós. Eu e você podemos, a cada dia, a cada instante, de diversas formas, ter a experiência de vir a palavra de Deus a nós. Basta você orar, basta você ler, você estudar, você meditar. Que o Senhor te motive, né? Que o Espírito Santo, que nós acabamos de cantar, que Ele é bem-vindo, que Ele está aqui, que Ele coloque no teu coração esse desejo de permitir, de promover isso. Agora você pode promover essa palavra, né? Muita gente que tem esses negócios aí, vamos ali, né, para ver se Deus fala, vamos ali porque ali tem alguém que, eu vou orar com fulano aqui para ver se Deus fala, né? Eu já fiz isso, já fez isso? Eu já liguei uma vez para um amigo meu, ora aí, vê o que Deus fala contigo depois que você orar. É muito estranho isso, né? Pode sim, Deus faz, Deus fala, mas a gente ficar procurando esse tipo de direção quando a palavra de Deus já veio a nós, já está nas nossas mãos e a gente não lê, porque parece simples demais, né? Parece superficial. Vou ler a Bíblia. É isso, irmão, lê a Bíblia, medite na palavra do Senhor e ore. Deus tem direção para a tua vida, Ele nos dirige. E infelizmente, irmãos, muitas dessas pessoas que são procuradas hoje em dia, quem assiste aí na internet, quem vê nas mídias sociais, tem uma enxurrada de gente distorcendo a palavra de Deus. Pessoas que anulam a graça ou desviam as pessoas da graça porque distorcem a palavra. De duas maneiras: alguns querem amenizar ou tirar aquilo que a palavra tem, e muitas vezes fere. A palavra de Deus que veio a Jonas fala assim: Jonas, pregue contra Nínive. Como assim pregar contra, né? É um negócio estranho, né? Mas não é para abençoar. Quem disse que quando eu sou contra alguém, eu estou querendo o mal daquela pessoa? Quantas vezes eu e você já recebemos a oposição de um amigo, a oposição da esposa, do pai, da mãe, para o nosso próprio bem? Então, quando a Bíblia fala aqui que era para pregar contra Nínive, não para o mal de Nínive, mas para confrontar Nínive com o seu pecado, com o seu mau caminho. E infelizmente tem muitas pessoas que acham que vão aproximar as pessoas de Deus, muitos pregadores acham que vão aproximar as pessoas de Deus se tirar aquilo que incomoda, né? Aquilo que confronta, mas estão desviando as pessoas de Deus. E existe o outro extremo, né? Que acha que o encontro com Deus tem que ser carregado de tradições, de práticas que vão além do que a Bíblia coloca. Então, um caminho, quando você diminui a mensagem, você desvia as pessoas. E
quando você acrescenta, você coloca uma barreira para as pessoas. Então nós precisamos viver e compartilhar a mensagem do Evangelho, como a Bíblia ensina, como ela nos apresenta, e tenha certeza que quando você faz isso, você está fazendo o melhor para as pessoas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. É a mensagem de Deus, não pode ser a nossa mensagem. Eu vou ali na Atos 4, porque ali a mensagem dali, não é a mensagem de lá, é a mensagem de Deus, é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus, e essa é a vontade de Deus através da vida de Jonas, através da sua igreja, da minha e da sua vida. Pregue contra ela, como falei, pregue o quê? Contra aquilo que está fazendo mal a ela, contra o pecado, contra aquilo que está conduzindo ela para a destruição. Então, abra o seu coração, sempre que alguém vem falar com você, e compare aquilo que aquela pessoa está falando com o que a palavra de Deus diz. Talvez você vai ver que a pessoa está falando algo que não tem nada a ver, mas pode ser que você vai confirmar, olha, o que essa pessoa está falando é a vontade de Deus, está me incomodando, mexeu num assunto que eu não quero, vai promover mudança na minha vida, mas é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. É contra, porque é contra a nossa vontade, né? Mexeu com a nossa vontade, a gente já leva para o lado pessoal. E às vezes aquilo que vem do inimigo vem concordar com a tua vontade. Às vezes aquilo que é para a tua destruição vem se conformar com a tua vontade. Mas a Bíblia fala que a boa, perfeita vontade de Deus é quando a nossa vontade se conforma com a palavra dele, quando a nossa vida é transformada. E o mais importante aqui dessa primeira parte é que Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Ele obedeceu, finalmente, né? Ele falou, se depois de uma baleia, o que falta? Um crocodilo, né? Uma sucuri, não sei se tinha sucuri naquele lugar. Eu falei, não, tá bom, a experiência da baleia, do tubarão-baleia, do grande peixe. Gente, não está escrito tubarão-baleia não, tá? Está escrito grande peixe. Tubarão-baleia é a minha imaginação. Mas seja o que for, né? Não deve ter sido nada agradável. Valeu! Jonas falou, é melhor, vou obedecer, como ele termina o capítulo 2, vou cumprir o que eu prometi. Eu prometi ser um profeta de Deus, alguém que transmite a verdade, eu vou fazer. Mas tem um negócio muito interessante, gente. O versículo 3 e 4 diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. A cidade de Nínive era uma cidade, diz ali, muito grande dentro dos padrões ali da época. E a medida, né, a forma de dizer o quanto ela era grande, foi relacionar ao tempo que se levava para percorrê-la. Não diz se era de cavalo, né, de bicicleta, né, o povo aí da bicicleta, né, ou a pé. Eu imagino que era a pé. Então, numa caminhada normal, ela não diz que velocidade, né? Digamos assim que existia ali um padrão, né, de medida de velocidade para se calcular esse tempo de percorrer a cidade, e foi aqui constatado que demoraria 3 dias, muito grande, né? 3 dias, vamos lá, caminhando. E Jonas percorreu em quanto tempo? Medalha de ouro, né? Em um dia ele percorreu um trajeto que normalmente levaria 3 dias. Você já falou com alguém, ou tentou falar com alguém, ou captar a informação de alguém que foi falando, andando com você, saindo? Eu tenho esse defeito, né? Está aqui a minha família, que eu não posso nem falar, né? Tenho que concordar.
Eu tenho essa mania, né? De falar andando ou de ouvir saindo, né? Não, vem comigo. Às vezes alguns eu chamo, vem comigo que eu estou falando, né? Ou a pessoa está falando, normalmente não dá certo, né? Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. O que eu falei? Eu ouvi uma parte, né? E Jonas, ele, imagine, né? Ele tinha uma mensagem para transmitir para uma grande cidade, muita gente, e ele percorreu anunciando durante um dia aquilo que levaria 3 dias. Então imagina, vocês vão morrer, cambada, meu Deus vai queimar, deve ter corrido assim, ó, vai queimar tudo, Deus vai destruir vocês e tal. Ele correu falando, e não sei direito como é que eles ouviram, só sei que alguém entendeu. E eles entenderam aquela mensagem. E o que eu entendi disso, gente? Jonas, ele foi fiel àquilo que Deus mandou. Vai e prega. Ele pregou, mas ele pregou do jeito dele. Essa é uma mania muito antiga dos crentes, dos cristãos. A gente gosta do jeito da pessoa pregar. Eu gosto do jeito do pastor Fernando, eu gosto do jeito do Ricardo, eu gosto do jeito do Alexandre, eu gosto do jeito do fulano. Isso é errado? Não. Tem gente que você gosta do jeito da pessoa falar. Um fala de um jeito mais engraçado, outro mais sério. O jeitão de cada um pode agradar um e desagradar o outro. Paulo era um que as pessoas que queriam provocar Paulo criticavam, né? Ele fala de um jeito chato e tal. Eu gosto de Apolo animado, né? Mas só que o que é o mais importante, irmãos, que nós precisamos resgatar quando sentarmos para ouvir uma mensagem bíblica, uma mensagem em nome de Deus. Esse pregador, ele é fiel, ele está transmitindo com fidelidade a palavra de Deus. Talvez Jonas seja aquela pessoa que prega correndo, que prega apressado e fala rápido, e você não entende direito porque ele fala muito, parece que ele... Talvez Jonas pregou, talvez um pouquinho ainda influenciado por aquele preconceito político que o pastor Fernando falou na primeira mensagem. Eu vou pregar, vou ser fiel, mas vou falar. Não estou muito preocupado se eles vão entender. Eu estou preocupado em falar o que Deus mandou. E nisso eu vou ser fiel, vou falar. Não sei, não dá para, a Bíblia não dá esses detalhes, a gente fica só imaginando. Só, irmãos, que nós podemos chegar à conclusão que a grande resultado que foi gerado ali não foi pelo jeito de Jonas pregar, mas foi pela fidelidade da palavra pregada. Irmãos, quando a palavra de Deus ela é anunciada com fidelidade, quando se ensina a palavra como ela realmente é, quando se é fiel à mensagem que o Senhor tem, que Ele revelou na sua palavra, não importa se o pregador ele vai fazer você rir, se ele vai fazer você chorar, se ele vai falar sentado, em pé, correndo ou devagar, que vai dar até sono, mas a palavra de Deus vai cumprir o propósito no coração das pessoas. Então essa é uma mensagem para nós que estamos anunciando o Evangelho. Seja fiel, não diminua aquilo que Deus tem para dizer, não acrescente a sua vontade, suas tradições, seus gostos, mas pregue com fidelidade. Como Paulo falou aos irmãos de Corinto, aquilo que recebi do Senhor eu entreguei. Então entregue a palavra de Deus com fidelidade, né? Talvez a sua vida seja uma vida corrida. Então, quando você tiver tempo, mande uma mensagem para alguém, uma postagem no Facebook, no Instagram, mas aquilo que você for postar, faça a postagem de algo bíblico. Eu tenho uns comichões, sabe? Não sei se tem tratamento essas coisas, mas eu tenho. Me dá uns comichões, às vezes o pessoal posta uns negócios que eu falei, Jesus. E os outros irmãos dizem amém. Aí eu já começo a infartar. Falando, meu Deus, isso não é possível, negócio desse.
Não está na Bíblia, está contra a Bíblia. Aí o outro posta o negócio e o outro diz amém. Gente, pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas tem tanta coisa linda na Bíblia, tanta palavra maravilhosa do Evangelho, do amor de Deus. Compartilhe, leia a Bíblia, se alimente dela, deixa a palavra do Senhor vir a você todos os dias, e aquilo que o Senhor tem falado com você, compartilhe. Essa semana eu compartilhei uma frase de um pastor que eu sigo, e ele diz assim: como as pessoas respondem ao Evangelho é entre eles e Deus. Como você prega o Evangelho é entre Deus e você. Então, nós não temos a obrigação, não temos a responsabilidade de transformar as pessoas. E às vezes nesse desejo de ver pessoas mudando porque eu dei uma palavra, porque eu falei algo, muitas vezes nós acrescentamos, nós alteramos para ver se a gente consegue algum resultado. Não, aquilo que a pessoa vai responder é entre ela e Deus, mas entre eu e Deus é a minha fidelidade de compartilhar a sua mensagem. E Jonas, apesar do jeitão dele, meio apressado, meio corrido, ele foi fiel. Seja fiel na sua correria, no seu jeito de falar, de se expressar, mas se alimente da palavra e compartilhe com fidelidade aquilo que Deus tem transmitido. E nós vemos aqui a reação dos ninivitas, irmãos. Os ninivitas creram em Deus, versículo 5. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Que coisa extraordinária aconteceu, irmãos. O poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Compartilhe o Evangelho, não olhe para a sua vida num sentido de, como eu falei, de oratória, do seu jeito de falar, mas que você com a sua vida e que as suas palavras transmitam o amor de Deus, a graça de Deus, a mensagem que o Senhor tem colocado no teu coração, porque você lê, porque você medita, e você verá pessoas sendo transformadas, alcançadas, e vidas sendo mudadas pelo poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Então, de alguma forma, a mensagem foi se espalhando, chegou aos ouvidos do rei, do governador, lá do líder, e ele apregoou, ou conclamou todos a jejuarem. Ninguém come, nem animal. E havia esse costume de humilhação, de se humilhar, de se colocar assentado num pano de saco, na cinza, como forma de auto-humilhação. Uma prática, era um costume ali, que nós vemos muito na Bíblia. Só que a verdadeira obra de Deus é no nosso coração. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo age por meio da sua palavra, o coração começa a ser transformado. Mais importante do que o saco, do que a cinza, foi a consciência de pecado. Deixem os maus caminhos e a violência. Era um povo violento, era um povo cruel, um povo que não tinha valor à vida do próximo. E muito mais do que qualquer mudança exterior, é essa mudança de consciência. Às vezes a gente pensa em mudar ou transmite isso para as pessoas. Agora que você é crente, agora você... Aí você descarrega sobre a pessoa uma cartilha de comportamento, de boas maneiras cristãs, como se aquilo era necessário, fosse necessário. Mas o mais importante é entender que o Espírito Santo faz a obra no coração.
Os ninivitas creram em Deus. Eles confiaram que aquela palavra era uma verdade. Eles entenderam, eles reconheceram que os maus caminhos deles, que a vida que eles estavam levando era uma vida digna de morte, que os seus pecados mereciam castigo. Então, diante daquele reconhecimento, eles também entenderam que o Deus que anunciou o seu pecado e o castigo era o Deus que poderia também perdoar, restaurar, transformar a vida deles. Essa é a vontade de Deus. Lá em João 3, Jesus fala: eu não vim para que o mundo fosse condenado, mas para que fosse salvo. Como seria salvo? Para que todo aquele que nele crê. E eles creram, eles confiaram, irmãos. Só há um caminho: crer. Você não precisa de pano de saco, de cinza, não precisa mudar a tua roupa, não precisa qualquer tipo de atitude externa para que as pessoas talvez vejam, né, e se agradem. Que legal o vocabulário, né? Vou colocar uns glória aqui no meio, né? Uns aleluia, porque agora não, isso vai acontecer, né? O louvor a Deus, a gente começa a andar junto, começa a falar parecido, né? Mas não é isso, essa não é a prova da obra de Deus, não é o sinal de que Deus está fazendo alguma coisa. Talvez alguns até identifiquem assim, mas é aquilo que Deus faz no coração. É quando você enxerga o seu pecado e quando você decide e conta com a ajuda de Deus para que você seja transformado. E tem uma frase muito legal que ele diz assim: talvez Deus se arrependa. Será que é uma declaração de dúvida do que Deus poderia fazer? Esse talvez Deus se arrependa não é dúvida. Será que Deus, ele perdoa? Será que Deus salva? Com certeza. Será que Deus é amor? Com certeza. Mas aqui é uma declaração do reconhecimento da soberania de Deus, porque a salvação não vem daquilo que nós podemos fazer. Se eles não entendessem que a salvação vem só de Deus, que a salvação é pela graça de Deus, é misericórdia de Deus, então, gente, olha, faz jejum, se veste de pano de saco e vai dar tudo certo. Como se aquilo que eles estivessem fazendo, aquelas práticas, né, fossem uma fórmula mágica para que Deus os perdoasse, os abençoasse. Cuidado com essas fórmulas mágicas ali, cuidado com os jejuns, com título, né, com tema, com algumas, parece que tem umas fórmulas mágicas aí, né, tantas semanas, tanto isso, tanto aquilo, algumas práticas, né, algumas ofertas assim, que se você der aquela oferta, se estipular o valor, então, aí pode ser complicado. Esse valor vai te dar essa bênção. Se o valor for maior, a bênção vai ser maior. Não, gente, a salvação é soberania de Deus, é graça de Deus, é amor de Deus, é a iniciativa, é a palavra de Deus que foi até Nínive, foi o Espírito Santo que operou, e foi o Deus que enviou a palavra, foi o Deus que abriu a porta da graça e manifestou salvação naquele lugar. Não por causa do pano de saco, não por causa da cinza, não por causa do jejum, mas porque eles reconheceram os seus pecados e confiaram que Deus pode salvar. Ali não havia dúvida, talvez possa salvar. Não, esse talvez é no sentido de que, Deus é que vai decidir se Ele vai nos salvar. É de Deus que vem a salvação, não é da nossa atitude. A nossa atitude de arrependimento, a nossa manifestação é o mínimo, é reconhecer os nossos pecados, mas a salvação veio de Deus, e eles reconheceram, e a palavra diz que a graça de Deus se manifestou, que aquele reconhecimento da soberania de Deus se concretizou na vida deles. O versículo 10 diz: e Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, Deus viu. Às vezes
Nós vemos muitas pessoas questionando: será que Deus está vendo? Será que Deus está enxergando a minha situação? Deus está vendo o meu e o teu coração. Então não existe ação exterior da nossa parte que comova Deus. Quando fala aqui que Deus, Ele viu o que eles fizeram, não é o que eles fizeram para serem salvos, é o que eles fizeram em resposta à mensagem de Deus. Isso é muito importante. Eles não tomaram a iniciativa e fizeram algumas coisas para alcançar a salvação. Não, a palavra de Deus veio até eles, mexeu no coração deles, abriu seus olhos para enxergar tanto que estavam em pecado, que eram dignos de morte, de condenação, e para enxergar que de Deus viria a salvação. O que eles fizeram? Eles creram, foi isso que eles fizeram. Aqui não está relacionado ao pano, à cinza, ao jejum, mas sim à postura do seu coração. Se você crer no seu coração, você será salvo. Então Deus se arrependeu. Como assim Deus se arrependeu? Parece que Deus era um erro de Deus. Não, é só uma palavra para expressar que Deus, Ele realizou uma outra sentença. Lá em João 3, diz que Deus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Como é que a pessoa é salva? Ele fala: quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Então a mensagem de Deus, irmãos, ela sempre vem acompanhada dos caminhos que já estão estabelecidos por Deus. Então eles não fizeram algo para ser salvos, mas a mensagem de Deus já estava com o caminho da salvação ali. Mas eles precisavam enxergar primeiro que o caminho deles estava levando à condenação. Então Deus, Ele confronta o caminho daquele povo, mostrando: esse é o resultado, vocês serão destruídos. Mas só que a mensagem de Deus sempre vem com o caminho da salvação. Já vem, não foi algo que eles fizeram para alcançar, mas Deus, Ele sempre quer salvar. Mas por que fulano não foi salvo, não mudou? Aí é entre ele e Deus. Mas a mensagem de Deus é para a salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus vê, Deus conhece. Que eu e você preguemos a palavra, compartilhemos o Evangelho com fidelidade, e aquilo que a pessoa vai fazer em resposta, Deus vê, Deus conhece. Às vezes Deus está fazendo uma obra que você não percebe, que você não enxerga, não é do nosso tempo, não é da nossa maneira. Nós podemos concluir a nossa meditação dessa noite, lembrando que o capítulo 3 de Jonas mostra que Deus é o Deus das segundas, terceiras e muitas chances. Que o nosso Deus é o Deus da palavra, é o Deus da palavra para o seu povo. O povo de Deus precisa se alimentar da sua palavra. A palavra de Deus já veio até mim e você, está no teu celular, está na tua Bíblia, está no teu computador, está ao alcance da sua mão. Não fique atrás de palavras além daquela que Deus já tem revelado na sua mão. Agora, se Deus quiser falar com você de maneira sobrenatural, Ele pode falar, porque Ele é soberano. Mas nunca Deus vai falar algo de maneira sobrenatural, profética, que vá contra aquilo que já está revelado na sua palavra. Então se alimente da sua palavra, e Deus vai falar com você todos os dias. E essa palavra que te alimenta é a palavra que tem que estar nos seus lábios, que tem que estar na sua vida, na sua atitude. E as pessoas que estão à sua volta, elas vão ver isso, elas vão ouvir isso. Você vai aconselhar, você vai ajudar, você vai viver, você vai ver, e as pessoas também verão o resultado dessa vida pela palavra. E o texto nos mostrou que o Evangelho é o poder de Deus, porque o que fez a diferença não foi a maneira como Jonas pregou,
não foi o jeitão dele. Jonas pregou correndo, pregou com pressa, mas pregou com fidelidade. E a palavra anunciada com fidelidade, sem a nossa interferência, sem a nossa atualização, nem os nossos cortes, mas a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é luz para o caminho. Quando você vive essa palavra, compartilha essa palavra, Deus faz a obra, Deus opera, Deus transforma. Que Deus assim continue nos abençoando. Então podemos concluir que o capítulo 3 nos mostra que fugir da palavra é fugir de Deus, mas também nos mostra que o encontro com a palavra é um encontro com Deus, um encontro que eu e você podemos ter todos os dias, a todo instante, sozinho no quarto, mas também aqui com os nossos irmãos. Deus te abençoe, abençoe as nossas vidas e nos dê a cada dia essa iniciativa de ter um encontro com Deus por sua palavra. Já li esse livro para a gente refletir. Isso me chamou bastante atenção. Fiquei muito feliz da colocação do Alexandre nesta palavra, nesta mensagem. Primeiro, para a minha vida. O texto diz que Deus conhece a cidade, ou eu com a minha família estou vivendo em caminhos equivocados. E aí o Evangelho vem para confrontar os meus caminhos equivocados, as minhas decisões, o meu jeito que eu acho que eu tenho que viver, as minhas escolhas. E aí o Evangelho, quando ele é anunciado, ele questiona o meu jeito de ser. Pode ser que não me agrade mesmo, mas o Evangelho não é para que eu me sinta confortável com o meu jeito, mas que eu agrade a Deus. E pode ser que ele te confronte, mas o confronto de Deus é porque ele te ama e ele morreu por você, por mim, na cruz do Calvário. Então pode ser que você esteja aqui hoje e precise ser confrontado pelo Evangelho, e permita que o Evangelho te leve a uma mudança de caminho, de rumo, porque essa é a proposta, uma mudança de mente, uma mudança de jeito, de proposta de vida. Você pode estar caminhando para a morte, o Evangelho quer te levar para a vida. Essa é a grande proposta. A segunda é um chamado para toda a igreja. A igreja tem uma vocação missionária. A gente precisa sair daqui, lá no trabalho, na universidade, na escola que eu frequento, no bairro que eu moro, dizer para as pessoas o seguinte: cara, o caminho que você está levando é um caminho de morte. Eu conheço um caminho melhor, um caminho que eu fui alcançado, que é o caminho do Evangelho. A igreja tem um chamado, você tem um chamado para sair daqui hoje, e onde você estiver amanhã, com o vizinho, com o amigo, jogando uma bola, nadando, diga para ele: eu conheço um caminho, e que é um caminho mais excelente, é o caminho de Cristo Jesus. Então, esta palavra para a minha vida, para uma transformação e uma mudança para o meu viver, e um chamado para a gente, como igreja, sair daqui. E eu não preciso sair daqui. Eu achei legal, né? Jonas fez correndo. Eu não preciso fazer correndo. Legal você sentar com alguém à mesa, tomar um café e poder dizer para ela: cara, eu acho que o caminho que você está vivendo é longe daquilo que Deus projetou para a tua vida. Eu preciso dizer para as pessoas: não se preocupe, porque tem gente que fala assim: eu não sei falar. Jonas sabia e não falou correndo. Não se importe com isso, se importe em ser fiel, dizer para as pessoas que só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Só tem isso, querido. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho e
se você compreendeu que você, da mesma forma que os ninivitas, pode ser que você está vivendo um caminho diferente, bastante distante de Deus, pelas suas escolhas, pelo que você achou que deveria viver. Eu quero que você reflita nisto. Nós vamos cantar um louvor a Deus. E nesse louvor, na sua reflexão, se você entendeu que o Evangelho é um convite para você, um convite para viver uma nova vida, um convite para viver uma nova história, se você sentir esse desejo de viver uma nova história, mas eu preciso, para viver essa nova história, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso da ajuda de uma comunidade, eu preciso de ajuda da palavra de Deus, que é ela que transforma. Fala para Ele aí onde você estiver. Fala para Jesus: eu quero viver uma nova história. Assim como os ninivitas ouviram a palavra do Evangelho, a palavra transformadora, eu também quero viver uma nova história. E se porventura você sentiu um desejo muito grande de expressar isso, você pode me procurar. Eu vou ficar ali, falar: Fernando, eu queria que você orasse pela minha vida, eu quero ter uma nova história, eu quero ter uma nova história de vida. Tá bom? Na hora do louvor, se você sentiu o desejo de me procurar, eu vou estar ali. Você pode me procurar. Vamos cantar este louvor.
avanço. Onde encontro, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro, Senhor, no nome de Jesus. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Graças a Deus. Meu irmão, muito bom adorarmos ao Senhor, mas eu quero te motivar a continuar nesse mesmo propósito. Separe um dia nesta semana e faça seu culto familiar. Reúna a sua família, reúna a sua esposa, seus filhos. Pastor, mas lá em casa só tem eu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e faça a tua oração lá no teu quarto. De verdade, faça o teu culto a Deus. Nós temos nosso projeto de um culto familiar. Faça isso na sua casa. E muito importante, se você ainda não frequenta um pequeno grupo, comece a frequentar. Se você precisar de alguma orientação em relação ao pequeno grupo, você pode falar comigo, com o Ricardo, o Aleph ou o Elias. Aqui o Elias está ali. O Ricardo ou o Aleph, eles vão dar uma direcionada para você frequentar um pequeno grupo ou perto da sua casa. Nós tivemos a reativação de um pequeno grupo para as crianças. Cadê Eliane? Para os kids, né? Ah, está aqui. Oh, desculpa. A Eliane está aqui. Se você tem lá até que idade? 6 a 11 anos, seu filho, seu neto, procure aqui a Eliane e pode direcionar seu filho, seu neto para participar de um pequeno grupo. E ela começou agora, retomou no próximo sábado, e você pode conversar com a Eliane, tá bom? Uma ótima semana, Deus abençoe sua vida. Domingo estaremos juntos aqui novamente e uma semana maravilhosa para você. Eu só quero que você lembre de estar orando pela Márcia. Eu pedi oração por ela está bem, aguardando aí exames, vários exames que ela tem feito. Ela está ainda hospitalizada. Esteja orando pela Márcia, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma ótima semana. Deus abençoe sua casa. Vá em paz. Uma ótima semana. E eu vou te pedir, não saia daqui sem dar um abraço só na sua família que mora com você, esposa, noivo e namorado pode também, tá? Mas se está contaminado vai passar para a namorada, não adianta. Então não adianta. Estou brincando. Bom, mas abraça a sua família, somente os seus filhos, sua família, para que a gente consiga aí fazer o que é correto. Um abraço, fique com Deus.